Olá, meu nome é Marta, eu sou geógrafa e participei como coautora do livro Mapa para Crianças Posso Correr. Olá, eu sou artista e historiadora e trabalhei como ilustradora e autora do livro. Bom, o processo de pesquisa para esse livro tem muito da minha história também, da história da minha irmã. A gente sempre gostou muito do MAV, desde pequenas, sempre visitamos e ficávamos curiosas com as exposições e com a história do prédio. Então, quando eu estava no período de graduação em História, eu tive a oportunidade maravilhosa que mudou minha vida de estagiar no MAV, onde eu tive mais contato com os bastidores mesmo das pessoas que valorizam a cultura e que tentam passar ela para a sociedade. Bom, nisso eu mediava turmas de crianças das escolas que iam visitar e eu percebia como era abstrato para elas entenderem os 3 períodos da história daquele prédio, que seria o solar do Gomes Leitão, a escola e então o museu. E assim eu sempre tive a vontade de criar essa história de uma maneira lúdica e ilustrada para que as crianças pudessem ter acesso e entenderem realmente o que foi aquele prédio bonito. Então, nesse período de quarentena, a gente teve essa ideia, ainda mais para disponibilizar para download gratuito, para que as crianças, mesmo sem poderem visitar o museu, estejam ainda presentes dentro da importância dessa preservação da memória. E pensando nisso, no desenvolvimento da história, a gente prezou por um texto mais dinâmico, lúdico, né? Por ser o nosso primeiro contato com a criança, é o nosso primeiro livro infantil, né? O primeiro livro no geral, e a gente quis trazer a história de uma maneira bem lúdica, bem acessível, fácil, né? Pra gente prezar esse empoderamento da cultura local, porém de uma maneira que todo mundo vai entender em todas as perspectivas, né? A gente desenvolveu essa história em cima de personagens fictícios, porém inspirados na vida real. A Mariana, existe uma Mariana na nossa vida, assim como a gente pensou na mediadora que foi a Márcia, né, que foi quando deu essa outra perspectiva pra gente. Então a gente foi desenvolvendo a história pensando sobre esses 2 olhares. O olhar da criança na dúvida e o olhar do adulto que tanto preza por essa preservação, né? Então a gente correu com a história seguindo essa linha e vem sendo bastante gratificante a gente ver a resposta das crianças em cima de um livro que a gente fez com tanto carinho. Exatamente. Então, para deixar mais acessível ainda o projeto para as crianças que ainda não sabem ler e até mesmo para as pessoas com deficiência visual, a gente vai deixar aqui a leitura agora do livro, acompanhando com o livro digital, né? Onde a Marta vai ser a personagem Mari, né? A voz dela vai ser a da Mari. E a minha voz vai ser a voz da mediadora, para lembrar os velhos tempos. Bom, as nossas vozes são parecidas, né? Mas a gente trabalhou para que vocês entendessem os personagens. A gente agradece de coração, né, por essa oportunidade. Tanto pelas pessoas que estão tendo acesso, né, visitando o livro, e também pela Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc e a Fundação Cultural de Jacareí. Com certeza. Um beijão, gente. Abraço. Obrigada e até a próxima. MAV para Crianças. Posso correr? Texto: Márcia Raquel Alves e Marta Regina Alves. Ilustração: Márcia Raquel. Este é um livro contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, da cidade de Jacareí. Posso correr? A moça do museu sorriu e perguntou: Está com pressa, Mariana? Este prédio tem mais de 160 anos. É importante cuidarmos dele para que ele continue nos contando suas histórias. Mais de 160 anos? Como sabe disso? Mal lembro do que fiz ontem. O prédio conversa conosco. Tá vendo a pintura mural da escadaria? É uma característica dos casarões do café no século XIX, aqui no Vale do Paraíba. Eles mandavam pintar suas maiores riquezas, que eram as fazendas de plantio de café, para que seus convidados se encantassem por elas. Isso diz tanto sobre o prédio como pelo seu dono, o Gomes Leitão, que concluiu a construção em 1857 para dar festas. Uau! Uma casa de festas! Podemos dar uma festa aqui?
Mas sem correr, claro, não quero estragar o que o seu Gomes construiu. Boa ideia, Mariana. O MAV nos oferece inúmeras exposições que apresentam a história do Vale. A primeira vez que me visitei o museu era pequena como você. Vi uma exposição retratando os reais construtores do solar, os escravizados. Apesar de triste, é importante nos conscientizarmos sobre a real história que essas paredes contam, reconhecendo ainda mais o seu valor histórico. Você veio aqui quando era pequena? Muitas crianças visitam o museu? Sim, algumas com a escola, outras ficam curiosas pela construção e pedem para entrar com os pais. Adoro quando vejo elas chegarem. É como ver a memória sendo alimentada de maneira eterna. Você sabia que antes de ser museu, aqui foi uma escola? Em 1895, a herdeira do solar, Josefina Leitão, vendeu-o para o Estado, que o transformou numa escola. Uma escola? Ah, eu queria estudar aqui. Imagina, eu não iria faltar nunca. Sim, o Grupo Escolar Coronel Carlos Porto, primeira escola estadual de Jacareí. Mas não fique triste por isso, os tempos eram outros. Vários alunos antigos, hoje já idosos, voltam para lembrar da escola. É bonito vê-los emocionados falando das carteiras em dupla, caneta tinteiro, almanaques e professores rigorosos. E como a escola se tornou um museu? Reconheceram o valor histórico do prédio e a necessidade de preservá-lo para ele continuar nos ensinando. Então, em 1978, o edifício foi tombado como patrimônio histórico. Isso garante que ele nunca seja demolido e sua preservação seja equivalente ao seu valor histórico na região. Por isso, 2 anos depois, a escola encerra suas atividades no prédio e o Solar Gomes Leitão passa a ser conhecido como Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o único. Do vale inteiro? Isso é fantástico! Mas o que é um museu de Antropologia é o estudo do homem de maneira ampla. Ou seja, se você quer entender a história do homem vale paraibano, o MAV é o melhor lugar. As exposições são pensadas na cultura do vale, assim os visitantes se conectam à sua origem. Preservar a memória é importante por isso, nos faz entender quem somos. Preciso contar isso para meus primos. Eles moram longe e às vezes passam uns dias aqui. Quando vierem, podemos visitar o museu juntos. Eles vão achar incrível. Fico muito feliz por isso. Uma das preocupações do MAV é a divulgação. Quanto mais longe ele for, maior será o seu reconhecimento e preservação. Quando eles vierem, podemos contar toda a história do prédio para eles e mostrar o valor do nosso museu para a história do Vale. O museu é meu também? É sim, o museu é parte da nossa cidade, símbolo da história e preservação da cultura vale paraibana. Devemos ter orgulho dele, para juntos valorizarmos. É parte da nossa identidade. Eu amo o MAV então, porque agora eu sei que ele conta nossa história e por isso me sinto parte dela. É isso, Mari, uma troca. O MAV nos conta inúmeras histórias desde sua fundação e nós vamos falando dele para que a memória se preserve. Tem mais uma coisa que gostaria de saber, na verdade 2, 3... Bom, talvez seja mais. É tanta história. Claro, Mari. Vai ser um prazer te contar mais. Vamos caminhando, que te mostro cada pedacinho. Eba! Eu não quero mais correr. Vale a pena conhecer sem pressa e ouvir falar sobre nossa história. Juntas, Mariana e sua mediadora saíram em direção a um túnel do tempo de conhecimento, cultura e memória.